Salmo de número 37, por favor. Salmo 37. Como vocês sabem, na minha casa, no meu lado familiar, eu tenho 2 filhas e 2 netas, ou seja, 4 mulheres. Do lado da Eliane, ela e as filhas, então são 3. Quando juntamos todos, 7. E nessas ocasiões não podem faltar as fotos. Agora você imagine, quando reúnem 7 mulheres, claro que um homem, um bom fotógrafo como eu, sou responsável por fazer o registro fotográfico, digamos assim, a imagem desse encontro. Enquadrar 7 mulheres, é difícil enquadrar uma, imagine 7. Colocar todas elas dentro da forma correta. Até você ajustar cabelo, braço e etc., vai aí uma enormidade de tempo. O interessante é que depois de você tomar todo esse cuidado, ter a distância correta, a iluminação correta, tudo certo, e tira aquela foto, a hora que você mostra, com certeza uma delas dirá: não, vamos tirar de novo, porque esse não é o meu lado melhor. Todos gostamos de nos ver na foto, e não sei por que nós descobrimos que nós temos um lado melhor, um lado que fica visível, digamos assim, de maneira mais... que todos vejam o nosso lado melhor. O interessante é que essa preocupação nós não temos com a vida. Nós não nos preocupamos em olhar a vida pelo lado melhor. Quanto à vida, nós olhamos da maneira como, na verdade, nos conduzimos. O ângulo com que Deus vê não é, costumeiramente, o ângulo com que nós olhamos, com que nós observamos a vida. E esse é um ponto fundamental. Eu já contei aos irmãos, e agora daquela mulher extremamente amarga, extremamente amargurada com a vida, extremamente, digamos assim, antipática, inclusive, na sua conduta, e que reclamou para o pastor que ninguém a visitava, e que sugeriu, que pediu ao pastor que a visitasse. O pastor, que também já não estava disposto a visitar uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa, ressentida, ele fez o que qualquer pastor faz nessa ocasião: pediu a Deus que lhe desse uma luz, uma iluminação, uma sabedoria, se não uma imensa e infinita paciência para poder fazer aquela visita. E foi. E depois de várias horas de reclamações, de ressentimentos, de amarguras expressadas, ela finalmente resolveu servir o café para o pastor. E trouxe o café e colocou na mesa de centro, onde havia uma toalha bordada, só que a toalha estava do lado inverso, e portanto com acabamento para cima, e claro, o bordado para baixo. Quando o pastor viu, ao se servir do café, aquela toalha, perguntou para ela: quem que fez essa toalha? E ela disse com aquela simpatia de sempre: eu, por quê? E a resposta dele foi: eu nunca vi nada mais horrível na minha vida. Essa é a toalha mais feia. Eu nunca me deparei com um mau gosto tão grande quanto esse. E ela disse rapidamente: mas também, pastor, o senhor está olhando a toalha do lado errado, e virou a toalha do lado certo. E ele disse: é esse o seu problema. Você está vendo a vida pelo lado errado. Está vendo a vida pelo lado contrário. E, se me permitem dizer, é exatamente essa nossa maneira de olhar a vida, do nosso jeito, do nosso ângulo, da nossa forma de ver, daquele lado que nós achamos melhor, e não da perspectiva de Deus. Na semana passada nós vimos que os Salmos, os seus versos,
versos estão compostos com as letras do alfabeto hebraico, e por isso ele tece aqui, sempre iniciando com uma dessas letras, o que não nos é possível enxergar, uma vez que não conhecemos tão bem o hebraico assim. E vimos que é um salmo que tem um papel aqui instrutivo. Ele não é um salmo de lamento, ele não é uma oração. Por que não é uma oração? Não é, na verdade, uma oração imprecatória. É um salmo de lamento, não é um salmo de oração, porque, na verdade, ele não está dirigido a Deus. Se você lê o salmo com cuidado, é muito mais uma exortação e uma afirmação do salmista do que propriamente o salmista se dirigindo a Deus. Ele fala de Deus, mas não necessariamente no salmo para Deus. Isso fica razoavelmente óbvio. Vimos que o salmo estava dividido em duas partes, bastante claras. A primeira delas, cheias de exortações, do verso 1 até o verso de número 11. Essas exortações dão o tom dessa instrução que vimos na semana passada, Deus dá. Que não devemos nos indignar, que não devemos, na verdade, andar digamos assim, irados, e devemos de fato abandonar o nosso furor e a nossa revolta, porque os ímpios prosperam e os justos padecem. Lembram-se? Tudo isso em volta de um contexto social no qual o justo está batendo nas mãos do ímpio. O ímpio poderoso, e aqui de fato rico, usurpando inclusive as posses que estavam sob domínio ou que pertenciam à família dos justos, era parte da sua herança. E diante dessa situação, claro, havia o risco do justo se tornar amargurado, se tornar, na verdade, revoltado, se tornar uma pessoa indignada com esta situação. E por isso ele alerta com o salmo dizendo: não te indignes, mas espera no Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor, conforme ele vai dizendo ao longo dessas exortações. Mas do verso 12 ao verso 40, são, na verdade, um conjunto de circunstâncias, nos quais ele vai descrevendo, na realidade, esta situação, ao mesmo tempo que fala do justo e do ímpio aos olhos de Deus, e dessa forma argumentando onde, na verdade, nós alicerçamos essas exortações. Há pelo menos algumas delas presentes aqui, se você puder observar. No verso 27, por exemplo, ele vai dizer que nós devemos apartar-nos do mal e fazer o bem. E essa é uma exortação, é um imperativo. Repetindo aquilo que encontramos no verso 3, quando ele diz também que devemos fazer o bem. No verso 34, por exemplo, ele também repete mais uma vez e vai dizer que nós devemos esperar no Senhor. Diz ele: espera no Senhor. É a mesma exortação. Contudo, há uma terceira exortação que não está presente na primeira parte, que agora se repete. Se você puder observar com cuidado, o verso 25 e o verso 37, ele diz com clareza, e agora numa exortação bem clara: observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Observa e atenta. E essa é parte exatamente da natureza deste salmo. Vocês devem se lembrar que os salmos são compostos, em geral, os livros de provérbios são compostos exatamente da observação do escritor, basicamente, como é Eclesiástico, aquilo que ele vê, a sua experiência de vida, o que é repetido aqui. Isso segue o que temos no verso 25, quando ele diz: vi, e claramente descreve aqui fui moço e agora sou velho, e porém jamais vi o justo. Eu sempre vi o justo não padecer, eu não vi o justo, portanto é o que eu vejo. A mesma realidade que você encontra no verso 35, quando ele diz, na verdade, vi um ímpio, e aqui ele está falando do que ele vê, portanto, observa. Eu não sei se consigo ser claro o suficiente aos irmãos, mas veja bem, o que o salmista está fazendo é, na verdade, chamando a atenção dos seus leitores para que eles, através deste cântico, aprendam a observar, a olhar a vida pelo seu lado melhor. Eu vi, diz ele, e jamais vi, mas observa, esteja atento, comece a avaliar a vida sob a perspectiva de Deus. Olhe a vida sob a perspectiva do Senhor, e não da perspectiva que, na verdade, o mundo nos oferece, que a sociedade nos oferece, e que basicamente vem carregada de pecados, esse olhar pecaminoso que temos. Mas, pelo contrário, observa a vida, observa a partir de determinadas circunstâncias que estão descritas aqui.
tá certo? É essa nossa condição de ver a vida e ver os acontecimentos sobre o ângulo de Deus. Deixe-me fazer aqui uma confissão, tá? Eu trabalhava num determinado departamento, num determinado lugar, era na verdade um diretor naquele lugar, e tive um pequeno desentendimento, não tão pequeno assim, por motivos inclusive teológicos, com um dos meus chefes superiores, né? Ele discordou de uma posição que eu tinha, nós tivemos uma discussão razoavelmente desagradável, mas era parte da minha tarefa e do meu compromisso, e não passou muito tempo, na primeira oportunidade, quando na realidade foi pedida a substituição de um dos 3 que lideravam exatamente esse departamento no qual eu trabalhava, eu era um deles. Na realidade, o único que foi pedido para ser substituído permaneceu. Os outros 2 foram mandados embora, não despedidos, mas eu meio que, digamos, removido na condição de diretor. E voltei a ser apenas um professor. Confissão? Muita amargura, muito ressentimento. Porque não havia dúvida para mim que aquela decisão, ela era uma decisão vingativa, a decisão de um homem que sequer, de fato, esposava qualquer humilhado. Me sentindo desprezado, me sentindo vencido, me sentindo abandonado, de certa forma. Isso terminou um mês depois, quando eu tive consciência de que, ao ser trazido para uma condição, digamos aqui, subalterna, eu havia ganho um aumento e não tido um prejuízo. Havia sido beneficiado. Foi exatamente quando Deus abriu muitas outras oportunidades que eu não saberia e não teria acesso se não tivesse passado por essa situação. O que eu quero dizer para os irmãos é que todos nós, inclusive eu, e talvez principalmente eu, olhamos a vida sob certos ângulos, e certos acontecimentos nos parecem sempre ser aqueles acontecimentos que mais nos mostram essa injustiça que existe no mundo, mas que, por outro lado, a Escritura deixa claro, precisamos ver sob a perspectiva de Deus. E é exatamente isso que eu gostaria de convidar você a fazer nesse longo salmo. Claro, teremos que passar muito rápido por eles, o nosso tempo não permite estender muito. Isto aqui dava outro acampamento de carnaval, certo? Um Salmo 37 que se estenderia por várias exposições, mas de qualquer forma eu gostaria que você pudesse tentar compreendê-lo e vê-lo. E quero convidá-lo a fazer sempre a leitura do que falta do resto desses salmos, à medida que formos expondo. Assim você poderá perceber melhor cada contexto, ou cada circunstância, ou cada situação em torno da qual o autor pede para que nós observemos, para que nós olhemos, para que nós entendamos. Então, por favor, começando no verso 12, diz assim, até o verso 15, trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados, diz o Senhor. Neste ponto do Salmo, claramente ele está suscitando aqui as circunstâncias que envolvem violência em si. E veja bem, o texto bíblico sempre trata, principalmente nos Salmos, essas figuras ou essas situações de uma maneira, eu diria, de um princípio generalizante. A violência aqui é uma violência física, e é uma violência própria daquele tempo, mas muitos outros tipos de violências estão contidos aqui. A violência verbal, a violência, na verdade, cometida continuamente por nós, ela está presente aqui. Não é apenas uma violência física que, digamos assim, que eventualmente aconteça. Você pode não ser agredido fisicamente, mas muitas vezes você sofre uma agressão, se não verbal, uma agressão em certos comportamentos, em certas posturas. Às vezes o silêncio agride muito mais do que a palavra. Tente cumprimentar alguém e essa pessoa não dizer nada e virar as costas para você. Ela te agride com a sua atitude sem dizer uma única palavra. É essa violência que está
presente e que faz com que nos sintamos dentro de uma sociedade, dentro de um mundo completamente justo. À luz disso é que o salmista diz, ou pelo menos discorre, sobre essa chamada violência, descrita nesses termos que vocês viram. Verso 12, trama o ímpio. Verso 12, ele ringe os dentes de raiva, de desejo realmente de violência. Verso 14, ele arranca a sua espada. Verso 14, ele distende o seu arco para ferir exatamente o justo. Verso de número 14 ainda diz que é para matar, para abater. Abater aqui é literalmente massacrar o justo. Há uma atitude de violência do ímpio, é isso que ele está dizendo, e muitas vezes os ímpios vão ter sucesso exatamente nessa atitude. Eles vão de fato exercer toda essa ação de violência. Perceba que o texto está falando sempre aqui no indicativo e no indicativo do presente. Ele está falando exatamente de uma ação que está ocorrendo, uma ação que está acontecendo. Estamos vivendo essa situação de violência. É assim que o ímpio trama, é assim que o ímpio age. E basicamente o justo sofre essa violência. O que o justo deve observar? O que o justo deve ver em tudo isso? O que ele deve enxergar? A resposta vem claramente no Salmo, se você puder observar. Diz ele no verso 13: rir-se-á dele o Senhor. O Senhor vai rir do ímpio. Isso aqui é claramente uma retomada do Salmo 2. Não sei se vocês se lembram, quando os homens dizem: desatemos aqui as vossas amarras de Deus, e nos livremos de Deus. E o salmista diz que riu-se deles o Senhor. O Salmo 2 é um salmo que, como eu disse, introduz o restante de todos os salmos. Nós temos que ler este salmo exatamente sobre aquela perspectiva. Por que o Senhor ri? E que significa para nós o Senhor rir do ímpio? Claro, não é na verdade nenhum caráter irônico simplesmente do Senhor, mas é basicamente porque todo domínio, toda soberania, conforme diz o Salmo 2, está nas mãos do Senhor. Quando, na verdade, sofre violência, o salmista diz: olhe para o Senhor, e o Senhor está nos céus rindo do ímpio. Enquanto ele trama, Deus tem sob o domínio e controle todas as coisas. É impressionante como isso acontece. Aqui volto mais uma vez àquela experiência minha que eu disse, ou seja, houve uma trama, houve toda uma maneira de atuar injusta, e eu diria completamente antiética, e que no final, exatamente aquilo que foi usado contra mim, foi usado para meu benefício. Porque existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que ri exatamente por conta dessa condição, ri porque Ele é aquele que reina, o Filho que reina. Essa é a essência do Evangelho. O Filho reinando. Portanto, o que o salmista diz é: enxergue, veja que Deus reina. Enquanto, na verdade, os ímpios tramam todo tipo de ações, de procedimentos para, na verdade, de alguma forma tirar vantagem sobre aquele que é necessitado, a resposta de Deus é que Deus está nos céus rindo. Porque o ímpio, ainda que queira ofender e transgredir a vontade de Deus, quando ele peca, ele cumpre a vontade de um Deus soberano. Ele atende aos propósitos de Deus. Não sei se você consegue perceber, mas é exatamente essa soberania que ele procura descrever. E mais, não somente a soberania, mas o seu juízo. Diz o texto que o Senhor rir-se-á deles, por estar se aproximando o seu dia. O dia chegará. E nesse dia, Deus julgará todas as coisas. É por isso que o Senhor ri. Ele tem controle sobre tudo e Ele julgará todas as coisas. Há um dia de acerto de contas. Há um dia em que todos os ímpios comparecerão diante do trono do Cordeiro e responderão pelos seus atos. E esse dia se aproximando do juízo é exatamente a descrição do salmista. Se você é um bom teólogo, eu sei que vocês são,
vocês devem se lembrar que a nossa perspectiva escatológica é sempre baseada no que nós chamamos de já e não ainda. De que a graça de Deus já está presente, não em sua plenitude, ainda não na sua plenitude, mas já presente. Que Deus, na verdade, já atua a nosso favor, que já usufruímos da salvação, contudo ela é já, porque estamos salvos, mas ela não ainda, porque nem todos os nossos inimigos foram vencidos. O último inimigo a ser vencido, diz Paulo, é a morte. E, portanto, quando aquilo ocorrer, ou quando Cristo voltar, aí sim reinaremos plenamente com Ele, já e não ainda. Pois isso é válido também para o juízo. O juízo de Deus já está sendo executado, é já. E se você abrir os seus olhos, você vai perceber como Deus já está executando seu juízo na vida de muitas pessoas. Deus está trazendo o seu juízo sobre a vida de muitos. Ainda não é o juízo final, mas o juízo dele já está presente. O dia que se aproxima não é necessariamente o dia em que Cristo voltará, é aquele dia e mais todos esses dias em que ele exerce seu juízo sobre o ímpio. Ou seja, o que o salmista está dizendo: olhe a violência pelo seu lado melhor. O mundo não está ao sabor dos ímpios. O mundo está sob o governo de Deus. E é isso que é preciso ser visto. A segunda situação que ele descreve, está aí na sequência, se você puder observar, verso 16 ao verso 20. Leiamos, diz assim: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias de fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Claro, o texto gira em torno agora, não de violência, mas em torno de riqueza, que talvez seja uma das áreas onde nós mais reclamemos da injustiça. Tá? Normalmente a gente sempre acha assim, que a gente trabalha mais que um colega de trabalho e ganha menos do que ele. Que nós fazemos todo o esforço e, na verdade, o outro é que, na verdade, leva a alguma vantagem. Nós temos uma questão com a riqueza não resolvida, não sei se você concorda comigo. Nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. E achamos que temos pouco. Achamos que temos menos do que merecemos, essa é a grande verdade. Não apenas menos do que gostaríamos, e não há problema nenhum de gostar demais, mas nós achamos que temos menos do que merecemos. Nós nos sacrificamos e desejamos ter. Riqueza é uma relação não muito bem resolvida em nossa vida, e principalmente quando olhamos para ímpios que desfilam, na verdade, toda a sua riqueza diante dos pobres mortais, que, na verdade, suam para poder realmente conseguir manter o seu sustento. Normalmente é assim. Nós já falamos sobre isso na semana passada, não quero repetir, mas, basicamente, aquilo que está descrito aqui faz parte exatamente dessa ideia de riqueza. Se não me acompanhe no texto, verso 16, ele fala do pouco e da abundância, do muito, do pouco do justo e da abundância do ímpio. Ele fala no verso 17 sobre Deus suster, Deus manter. Ele fala no verso 18 sobre a herança. Ele fala no dia 19 dos dias do mal e, veja bem, dias de fome. Está falando exatamente dessa linguagem nossa, daquilo que na verdade nos sustenta, do recurso que nos mantém e que normalmente nós julgamos que existe sim uma injustiça, porque o ímpio tem muito mais do que nós, na verdade, deveríamos ter. Talvez circunstâncias que, na verdade, apontam para uma prosperidade de um ímpio que nos ofende. Quando eu escrevia isso, eu me lembrei do meu Natal de 9 anos. Eu tinha 9 anos de idade, não 9 anos atrás, quando eu tinha 9 anos, né? Século passado já, quase que o milênio passado. Mas eu possuía 9 anos. E naquele Natal, a minha tia, que era sempre a tia que cuidava dos detalhes, digamos, de Natal, de uma casa com bastante carência financeira, ela estava hospitalizada para dar à luz. Deu à luz a uma prima exatamente no dia 25 de dezembro. Portanto, aquele ano nós não tivemos Natal. Eu me lembro claramente, uma das memórias que ainda me sobram da infância, né? Eu me lembro claramente que minha avó me chamou por volta do horário do jantar e me pediu para ir até a casa, ir até ao armazém,
armazém do seu Rodemar, onde nós tínhamos conta. Eu lembro de tudo. E eu fui, acompanhado do meu cachorro, Sheik, que nos acompanhava, era só sair de casa e ele ia junto. E eu fui até o armazém. E no caminho, a minha casa ficava no centro de uma quadra, de um bairro, de um conjunto habitacional. Eu fui passando na casa dos meus amigos. Desculpe aqui, mas é que amigo a gente só se lembra pelo apelido, né? A primeira casa que eu passei foi do Gasparzinho Fantasminha Camarada, que era meu vizinho de porta. E ele andando na bicicleta nova que ele ganhou de Natal. Um pouco mais, e passei na casa de 2 irmãos, um deles era adotivo, o Raimundica e o Tarzan. Um magrinho e outro forte, dá para saber quem era quem. Mas passei na porta deles e todos celebrando. Passei mais um pouco e passei então na casa de amigos meus que recebiam familiares de Brasília, que moravam em Brasília. Estavam todos lá, Lagartixa, Gorila e o Bodinho, todos reunidos e comemorando. Do outro lado, passo ainda e vejo na festa de uma família que tinha, inclusive, bastante recurso, e cujo filho tinha o apelido de Pipoca, e era amigo nosso também. Mais adiante morava aquele amigo que eu falei para vocês na semana passada, o Fenemê, morava de Invasão, então era quase como nós, mas do outro lado estava exatamente a outra família, de um amigo também, chamado Maurão, junto com seus irmãos, o Batata, o Sapo, e eu vou parar aqui porque senão o zoológico cresce demais, mas era a rua da minha casa. Todos celebrando, todos comemorando, todos com ceia para comerem, e eu indo buscar farinha para misturar no arroz e no feijão que sobrou do almoço. E comer o que em Mato Grosso nós chamamos de empamonado, a mistura de arroz, feijão e farinha. É lógico que um coração que ainda não cria, de 9 anos, tudo o que eu percebi naquela rua, nada mais era do que injustiça. Foi o que eu vi. Mas a pergunta é, o que eu deveria ter visto? E a resposta está no Salmo. Veja bem, diz aí no verso, claramente no verso de número 16, o princípio que nasce lá no livro de Provérbios, e diz assim: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Isso é uma afirmação. E se você crê na inspiração da Escritura, é Deus dizendo para você e para mim que vale muito mais o pouco do justo do que a abundância daqueles que muito têm. O autor de Provérbios tem um provérbio muito parecido com isso, Provérbios 15, verso de número 16, se você quiser olhar, e lá ele diz: melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Qual o valor da riqueza sem um coração em paz? Qual o valor da riqueza com o coração inquieto? É isso que diz o autor de Provérbios, e que aqui nos Salmos repete de certa maneira, dizendo: meus irmãos, muito mais vale o pouco do que o muito. E você deve perguntar, como eu, mas vale muito mais por quê? E a resposta está no Salmo: porque o Senhor quebra os braços do ímpio e sustém o braço do necessitado, do justo. Veja bem, a ideia aqui não é que Deus irá vingar com violência, mas os braços são exatamente os instrumentos de sustento. Deus mantém erguida. Esse mesmo verbo usado aqui, ou a raiz do verbo para suster, é exatamente o mesmo verbo usado para a ideia de impor as mãos. É a ideia de que Deus mantém as mãos do justo estendida para o trabalho. Deus sustenta, Deus nos mantém, Deus nos dá o pão diário, que ela é uma bênção muito maior do que a riqueza, e na realidade, um dia, com certeza, Deus quebrará o braço, e o ímpio não terá mais recursos, não terá mais poder, não terá mais força. É isso que ele descreve. A herança do justo, diz o verso 18, será mantida, mas será mantida para
sempre a herança, exatamente aquela posse, aquela parte da família, da sua herança familiar que deverá ser, de fato, recebida. E acrescenta, ou seja, nos dias em que existir mal, no dia do mal, no dia da fome, eles serão fartos, o que quase nos lembra o texto, mais uma vez, da bem-aventurança, quando diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não sei se não há aqui uma reminiscência, já que Jesus citou Salmo 37:11 lá na bem-aventurança, a ideia de que sim, Deus fartará os justos e Deus, na verdade, exterminará os seus inimigos, os inimigos do Senhor. Ou se eu puder resumir, o que na verdade eu deveria ter visto, ou o que na verdade eu preciso trazer ao meu coração, é que na realidade o pouco de Deus é muito mais do que toda a riqueza que possa existir na mão do ímpio, como o verso 20 diz. O ímpio será como um campo devastado. A ideia do Salmo é simples, e a pergunta que ele nos faz isso: o que de fato tem mais valor para você? Ser abençoado por Deus ou possuir riquezas? Essa é a pergunta que o Salmo nos faz. Faz a pergunta anunciando através de uma resposta: muito mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Terceira situação, ele segue no verso, agora de verso 21 ao verso 26, e nos diz assim: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aquele a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aqui você vai observar que isto gira em torno da misericórdia, da bondade, que na realidade deve estar presente na vida do justo, e que o ímpio, na verdade, produz exatamente o oposto, uma atitude não ética. É fácil de entender isso, principalmente se você relacionar o verso número 21 com o verso número 26. Fica claro que eles estão obviamente relacionados. E qual é a perspectiva que ele nos traz aqui? É claramente uma diferença entre o justo e o ímpio. O justo, na verdade, ele não empresta apenas, como diz o verso 26, mas ele dá. O ímpio, no entanto, ele empresta e não paga. Por isso, muito cuidado com as suas dívidas. O não pagamento de dívidas é sinal de impiedade, de ausência de temor de Deus. Mas veja bem, o ímpio toma emprestado e não paga. Onde está a diferença entre eles? Exatamente na maneira com que eles veem a outra pessoa. Eu empresto e não pago para prejuízo do outro, porque a riqueza para mim, ou a vantagem financeira para mim, tem mais valor do que a outra pessoa. O justo, na verdade, ele se compadece. E por misericórdia, ele dá. Essa é a diferença à vida entre eles. Claro, é isso que é descrito aqui, pelo menos nessa parte. Há claramente o contraste aqui. Mas o contraste principal não é esse. O contraste principal está contido aquilo que vemos no Salmo, no verso 22, por favor. Diz ele: aqueles a quem o Senhor abençoa. Ou seja, o justo recebe de Deus a sua bênção. O ímpio enfrenta de Deus a sua própria maldição. O justo, diz o texto, quando ele cair, conforme diz o texto, o Senhor o segura pela mão. Ou seja, não serão envergonhados. O verso 23, o Senhor firma os seus passos, o Senhor se agrada do seu caminho, e se ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela sua mão. Ou seja, há exatamente uma bênção de Deus, no sentido contrário do que existe aqui, a maldade no coração do ímpio. Em outras palavras, é exatamente essa perspectiva que o salmista nos chama a ver nessa situação. Diante de uma situação em que você exerce a bondade e recebe de volta
toda a conduta antiética das pessoas, então isso significa que basicamente você precisa olhar a situação, olhar exatamente para a perspectiva de que Deus abençoa ao justo e o ímpio enfrentará a sua maldição. Mais uma vez, ele nos faz olhar para além da circunstância, para além exatamente de uma situação simples assim. Verso 27 ao verso 34, por favor. E aqui ele nos diz: aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência do ímpio será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala do que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem os condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o teu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Mais uma vez uma promessa, e mais uma vez essa comparação, mas agora ela gira em torno daquilo que é bom, ou daquilo que é bem, digamos assim, ou seja, faze o que é bom, ou faze o que é aquilo que Deus chama de bem. Aparta-te do mal e faze o bem, faze o que é correto, faze aquilo que na verdade é bom aos olhos do Senhor. Não abandone exatamente essa conduta justa, faça o que é certo, faça o que é correto. As palavras, elas giram em torno disso, se vocês observaram, mas ele diz no verso 26, o Senhor ama a justiça, a boca do justo profere sabedoria, a língua do justo fala o que é justo também. O coração dele, verso 31, está na lei, os seus passos não vacilarão. Em todos esses momentos ele está falando de uma conduta que é justa, que é ética, que é correto, em que as pessoas agem, ou o justo age porque é certo, não porque os outros estão olhando, não porque será mais vantajoso, não porque de alguma maneira nessa conduta eu serei de alguma forma exaltado. É exatamente quando ninguém vê que você percebe qual é a ética que essa pessoa possui. Exatamente quando ninguém está olhando e apenas você e Deus sabem o que está ocorrendo, é que evidencia exatamente a sua ética. Pois no mundo em que a sociedade abandonou completamente qualquer perspectiva ética que tenhamos, a resposta do salmista é exatamente essa: faze o bem, siga a justiça, porque o Senhor de fato preservará o justo. Não abandone a sua ética. O justo é aquele que tem no seu coração a lei de Deus, e aqui é uma referência clara ao Salmo 1, ou seja, no seu caminho, no seu futuro, ele segue exatamente o caminho do Senhor. Em outras palavras, nessas circunstâncias, quando nós enfrentamos exatamente a situação em que você tem que fazer o que é certo e sofre as injustiças disso. Meu irmão era funcionário de uma casa de venda de material de construção, e ele trabalhava numa das seções. E um certo dia, o seu gerente reuniu todos os vendedores e disse para os vendedores o seguinte: vocês só darão nota fiscal para as pessoas que pedirem. Segundo, se alguém pedir a nota fiscal, antes de você dar a nota fiscal, dê a nota de pedido. Se ele reclamar, aí você dá a nota fiscal. Com toda essa transparência ética, né? Com todo esse princípio correto. O meu irmão, que havia se convertido, já nessa época, ele se converteu depois de mim, meu irmão mais velho, extremamente rígido, como sempre foi nessas questões, ele se levantou e disse para o seu gerente: se me pedirem a nota, eu darei a nota. Adivinhem quem foi o primeiro a ser demitido na loja? Todos nós sabemos, isso se chama injustiça. Quando você sofre porque faz aquilo que é correto, porque é de acordo com a palavra de Deus, porque você acaba submetido aqui a uma pressão para desviar-se desse caminho. Não é isso que o salmista diz. Observe bem o que ele diz no verso 34, espera no Senhor e segue no seu caminho, no caminho dele. Não é o teu caminho, mas o caminho dele, segue no caminho do Senhor.
porque o Senhor sim é quem estará ao seu lado, o Senhor é quem te conduzirá, ou seja, o ímpio será na verdade punido, mas o justo herdará a terra e nela habitará para sempre. Não abandone a sua ética, não abandone a sua justiça. Finalmente, verso 35 ao verso 40, vi um ímpio prepotente expandir-se qual cedro do Líbano, qual uma árvore que se expande. Passei e eis que desaparecera, procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação do justo, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda, os livra dos ímpios, salva, porque neles buscam refúgio. E não há dúvida que agora o tema aponta exatamente para a segurança. Não sei se vocês perceberam, mas basicamente não é difícil de entender. O salmista vem discorrendo sobre situações que geralmente inspiram em nós um sentimento de insegurança, de injustiça, entre eles o sentimento de insegurança. Você já foi assaltado? Praticamente quem vive em São Paulo dificilmente não passou por essa situação. Eu me lembro de certa ocasião em que eu estava em casa, dormindo, os ladrões entraram com minhas filhas, só tinha as 2 filhas na época, dormindo nos seus quartos. Uma delas saiu, viu que tinha movimento na sala, ficou com medo e voltou. E eles levaram o meu aparelho moderníssimo, insubstituível, de um videocassete. Saí, usando minhas economias, triste por aquele incidente, e comprei outro. E decidi que, na realidade, eles só não levaram a televisão, porque a televisão estava no quarto, era aquelas portáteis, tinham levado para o quarto. E decidi que iria mudar de lá pela insegurança. No dia, isso foi numa segunda-feira, terça-feira, não me lembro bem, na sexta-feira eu fui ao banco e levei todos os meninos, tranquei a casa, amarrei com cadeado, eu fiz tudo, armadilha, o que vocês imaginarem, eu coloquei para ir ao meio-dia, ir até o cartório, assinar o contrato, estava comprando um ágio de um apartamento para mudar, ia mudar para apartamento por segurança, e voltar. Nesse pequeno período em que eu fui lá e voltei, exatamente isso, entraram em casa e aí levaram a televisão, levaram outros móveis e, claro, o novo videocassete. Desisti de ter videocassete nesse dia. Há uma conduta de insegurança. Você é justo, você é correto, você procura não furtar ninguém, você é ético, mas, no entanto, é a sua casa que é roubada, é seu celular que é assaltado, é você que padece de insegurança. É claro que nós temos um sentimento de injustiça muito grande, pois é exatamente isso que o salmista está dizendo. Nós não temos um sentimento de insegurança, porque sobre nós repousa exatamente a graça da segurança do Senhor. É Ele que é a nossa única segurança. Verso 37, a verdadeira prosperidade pertence ao justo, e não a quem dá dízimos e ofertas, porque Deus não troca a sua graça. Os meus dízimos e as minhas ofertas são gratidões ao Senhor. Eu não compro o seu favor. Como diz o texto de Moisés, ninguém suborna a Deus, mas Ele dá. A prosperidade vem dEle. A verdadeira prosperidade vem do Senhor. Verso 39, Ele é a nossa fortaleza. Verso 40, Ele é o nosso refúgio, ou seja, é nele que nós de fato encontramos segurança. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos livra, diz o verso 40, ou seja, é em Deus que encontramos a nossa segurança. É em Deus em quem nós depositamos exatamente essa segurança que possuímos.
Onde mais podemos encontrar segurança? Como foi dito hoje pelo nosso irmão diácono Cláudio, onde é que encontramos segurança? Há muitas circunstâncias da vida que elas escapam de nossas mãos, não estão sob nosso controle, mas Deus graciosamente traz exatamente tudo sob seu domínio. A segurança está exatamente aqui para o justo. Alguns irmãos aqui conhecem o falecido reverendo Evandro Luiz, que foi meu pastor. Aliás, foi ele quem fez meu batismo e minha profissão de fé, quando pastoreou a primeira igreja. Naquela ocasião, quando ele pastoreava a primeira igreja, havia um rapaz que era líder dos jovens, não me lembro o nome dele. Sei que depois de um determinado tempo, esse rapaz simplesmente apostatou da fé. E nós sabíamos e tínhamos notícia, e muitas pessoas o viam nas praças públicas em Goiânia pregando contra a palavra de Deus. Diversas vezes ele, em cima de um banco de praça, dizia: se Deus existe, eu quero que Ele me fulmine agora, para provar que Deus não existia. Até o dia em que ele foi acometido de uma enfermidade e terminou, jovem como era, em condição ou em estado terminal. E nessa hora, quem foi visitá-lo? Reverendo Evandro. E ao visitá-lo, exortando para que ele se arrependesse, lhe disse: arrependa-se, confie em Deus, creia em Deus. E a resposta dele: eu não posso crer em quem não existe. Uma morte completamente insegura, de alguém que não sabe qual será o seu destino, pois até para o justo a morte é segura, porque nós sabemos para onde vamos, nós sabemos em quem cremos, e exatamente assim o salmista então nos chama essa atenção. A segurança está no Senhor, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, é Ele quem me livra, é Ele quem me salva. Pois bem, como é que nós podemos aplicar? Você pode sair agora e continuar olhando a vida pelo lado que você quiser, mas eu gostaria de te avisar: existe um lado melhor, existe o lado certo para você enxergar e entender a vida. É exatamente essa exortação que o salmista nos faz. Observa o homem íntegro. Olha, a mesma exortação que lemos hoje, quando em Mateus Jesus disse: olhai os lírios dos campos, considerai, olhe para a sua vida, olhe para a vida das pessoas que lhe cercam, olhe para a vida dos justos, olhe para a vida dos ímpios, olhe, e então você será convencido, seja diante de uma violência, seja diante da riqueza, seja diante da bondade e maldade que existem neste mundo, seja diante da ética, da injustiça ou da justiça que deve haver nesse mundo, seja da perspectiva de qualquer insegurança, você vai estar certo que há um Deus que reina soberanamente sobre tudo. E todas essas circunstâncias podem ser superadas, podem ser vencidas, podem ser de fato enfrentadas, desde que eu olhe para elas sob o ângulo correto. Quero concluir, tentando ser o mais breve possível, falando de William Carey, conhecido como pai das missões modernas. Se é que você não leu a história dele, vale a pena. Um homem que se tornou, na verdade, um missionário. Era um sapateiro, foi pastor de uma igreja batista na Inglaterra. Converteu-se aos 18 anos, casou-se com a cunhada do seu chefe, que depois faleceu. Então ele, com o seu trabalho, sustentava a esposa, sustentava a cunhada e mais 4 filhos. Era um homem realmente
envolvido, digamos, nessas circunstâncias. E trabalhava numa pequena igreja que não tinha condições de sustentá-lo, por isso ele precisava trabalhar para manter-se, além de tudo isso, pastoreado, mas com o coração voltado para as missões, para poder, digamos assim, trabalhar como missionário. E o seu foco foi a Índia, se preparou para isso, e se organizou para isso. Quando ele proferiu isso numa reunião de pastores, ali na Inglaterra, dizendo que deveriam eles evangelizar os outros povos, alguém me mandou sentar dizendo: meu jovem, se sente, porque na verdade quando Deus quiser ganhar algum desses povos, Ele fará sem a sua ajuda e sem a minha. Assim a liderança respondeu. Mas pela insistência de Carey, de fato, ele terminou preparando-se para essa viagem. Na viagem, a sua esposa concordou ir com ele desde que levasse a sua irmã. Portanto, ele prepara uma viagem com poucos recursos, mas levando toda a sua família, além da cunhada, para desembarcar na Índia, onde, na costa, imperava o domínio da chamada Companhia das Índias Ocidentais da Inglaterra, e que, na realidade, exercia quase que um império, e que não desejava a conversão dos hindus e dos habitantes daquela terra, porque, na verdade, iria atrapalhar, segundo eles, a ordem natural e o controle que eles possuíam. Portanto, os missionários eram perseguidos pelos próprios ingleses, perseguido exatamente pela empresa. E ele teve que, então, começou, e inclusive foi escondido com sua família, pastorear e evangelizar no interior da Índia, aonde durante as suas viagens ele perdeu 2 filhos. Um dos seus trabalhos foi o trabalho de tradução da Bíblia. Ele terminou de traduzir a Bíblia na língua, em um dos idiomas, um dos dialetos. Quando terminou e enviou para a Sociedade Bíblica na Inglaterra, disseram pelo inglês da sua carta: tememos pelo resultado da sua tradução. Ele teve que começar de novo a sua tradução. Sua esposa perdeu a consciência. Não sei qual o diagnóstico, mas completamente louco. Ele fazia a tradução da Bíblia com ela do lado, gritando várias vezes, noite afora, completamente fora de si, até que ela veio a falecer. E numa vida cercada de adversidades, depois de estar praticamente concluindo a sua segunda tradução, novamente da Bíblia, um incêndio queimou sua casa, todos os seus manuscritos e todos os seus livros. O que Carey fez? Começou de novo. Por isso ele é justamente chamado o pai das missões modernas. Porque simplesmente é alguém que viu o que as pessoas costumeiramente não veem. E eu espero que esta semana você consiga enxergar o nosso Senhor Jesus Cristo reinando nesse mundo de injustiça. E diante disso, não se demover nem 1 milímetro do seu compromisso com Ele. Não te indignes. Não importa qual seja a circunstância, Ele reina. Não se ire, não se revolte. Espera no Senhor. Confia nele. Descansa nele. Observa. É exatamente o que Deus nos manda fazer. Quero convidá-los para que concluamos o nosso culto com mais um cântico, e que esse cântico seja a nossa oração diante do Senhor.